Ok, pessoal, então vamos dar continuidade então no nosso curso de Introdução à Sagrada Escritura. Na nossa última aula nós começamos a conversar um pouco, né, sobre a estrutura, né, da Tanakh e, digamos assim, vendo alguns elementos internos, né, alguns critérios. Falamos um pouquinho da nomenclatura, são os nomes que são dados a estes livros, sobretudo os livros da Torá, né? Que, digamos assim, são diferentes para a tradição cristã e em relação à tradição judaica. A tradição judaica, né, retira o nome, né, das primeiras palavras do texto em hebraico, né? Então, dá um nome ao livro, né? Ao passo que os nomes que aparecem na nossa Bíblia aqui, né, provém de uma titulação, digamos assim, cogitada, né, pelos tradutores, intérpretes, né, da Septuaginta, o texto traduzido para o grego, e aí dão esses títulos não a partir, né, das primeiras palavras do texto da língua grega, mas são nomes ou títulos, né, que referem um pouco ao conteúdo, mais ou menos, do livro. Então, nós vimos isso aí. Só gostaria de acrescentar um detalhe, né, que a leitura judaica da Torá não segue em grande parte, essa divisão, né, digamos assim, dos livros, embora eles tenham aqueles nomes que nós conversamos, né, na aula passada, para referir-se aos nomes, né. Em geral, a abordagem litúrgica judaica procede, né, por sessões de leitura, né, sessões chamadas de parsha, né, parsha em plural, parashot. O verbo parash significa trecho, perícope, né? Perícope, né? Parashot. A tradução literal, né, de parashot para o grego é perícope. Por quê? Porque ele tem a palavra em português, né, chamada perícope. Em geral, às vezes nos comentários bíblicos por ali, né, usa esse tipo de vocabulário, né? Perícope do, sei lá, né, do bom samaritano, a perícope da sacrifício de Isaac, não sei o que, perícope. É um termo grego, né? Depois é portuguesado. O verbo kopen significa cortar, né? Peri é ao redor, né? Então você corta de um lado, corta do outro, aí você tem um trecho, perícope. Isso mais ou menos corresponde ao termo hebraico parsha. Então, a abordagem litúrgica judaica, né, por assim dizer, trata dos textos segundo as suas parashot. Então, se você, um judeu começa a ler, né, uma parsha e, em geral, né, toma uma parsha para ler com a expectativa de terminar a parsha. Você não começa, porque em hebraico, né, eu não falei para vocês, né, o judeu lê em voz alta, né, a mikra, né, kará, lê em voz alta. A palavra de Deus é para ser ouvida, então não se lê em silêncio. Então, quando você, né, começa a ler uma parsha, você tem que ter, né, boas expectativas de que você não vai interromper. Não interrompe uma parsha. Então você tem a parsha da criação, parsha Bereshit. Se você começa a ler parsha Bereshit, você tem que ler do capítulo 1 do Gênesis, né, até o início do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Se você acha que você não tem tempo para ler a parsha completa, você não começa a ler. Não interrompe a sua parsha. Depois vem a parsha Noach, né, o trecho referente a Noé, onde começa o capítulo 6, versículo 9, né? Ele Toledot Noach, né? Eis a história de Noé. Então aí você tem que ler do capítulo 6, versículo 9, até o final do capítulo 11. É
outra parsha. Ou então a parsha seguinte, a parsha chamada Lech Lechá. Lech Lechá são as primeiras palavras, né, de Deus a Abraão, no capítulo 12, versículo 1. Vayomer Adonai el Avraham Lech Lechá. Disse Deus a Abraão, Lech Lechá, né? Parte. Então, a parsha Lech Lechá começa com a história de Abraão, o chamado ciclo de Abraão, a vocação de Abraão. Você tem que ler o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Até a morte do patriarca Abraão. No capítulo 25, seu sepultamento. Então você lê a parsha. Então veja, se você vai conversar com um judeu, você diz, olha, não sei o que, sei lá, né? Não, que parsha é? O negócio é parsha. Tem que saber as parshas, os títulos, né, das parshas, e as parshas em geral, as parashot, sessões, portanto, né, de narrativas bíblicas, né, usadas, né, para a leitura bíblica, né, elas são intituladas a partir das primeiras palavras também. Então, em geral, né, se você encontra um judeu, né, que está na sinagoga, ele não diz assim, estou lendo o livro do Gênesis. Não, estou lendo a parsha tal. Então, se interessa a parsha, né, que precisa ser, né, então lida. Então, a abordagem litúrgica, embora haja os nomes especificamente para cada um dos livros, né, o mais comum, mais usado é dar o nome das parashot, né, que também segue a tradição hebraica. Né? Essa observação que queria completar, né, sobre a questão da Torá, da qual nós conversamos na aula precedente. Né? Depois havíamos começado o bloco dos Neviim, o bloco dos profetas, né, com aquela indicação de 4 profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e 4 profetas posteriores. Né? Os posteriores seriam, na tradição judaica sempre, né, seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Desde muito cedo se começou a colecionar o conjunto dos chamados, o que nós cristãos chamamos de profetas menores, colecionados num único livro. É o chamado o livro dos 12. Juntado num único rolo. Então assim a gente tem, chegou a tradição judaica, 4 profetas anteriores, são 4 livros, né, proféticos, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis, e 4 profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. E atenção que a nossa divisão, né, cristã é outra. Nós cristãos chamamos de livros proféticos só esta segunda parte aqui que os judeus chamam de profetas posteriores. Né? E acrescentamos um ali, Daniel, pelo meio, né? Então a gente acrescenta, e aí pegamos esses chamados profetas posteriores, e a gente os divide, nós cristãos os dividimos em profetas maiores e menores. Aí os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então os cristãos ajuntam ali Daniel, propósito, pequeno parênteses, o livro de Daniel, na Tanakh, a Bíblia hebraica, não está nessa segunda parte da Bíblia, do bloco dos Neviim, mas está lá na terceira parte, no bloco dos Ketuvim, dos escritos. Então, nós cristãos chamamos de profetas maiores, Isaías, repito, né, Jeremias, Ezequiel, acrescentamos Daniel, né, o livro dos 12, né, que são os profetas menores, aí a gente o chama de profetas menores, né, incluindo, além disso, né, o texto, né, de Baruch, né, profeta Baruch, né, que é um texto, né, um livro deuterocanônico. Então, os 12 acabam virando 13, né? Aumenta, portanto, a quantidade de profetas ali para os cristãos. Então veja
nomenclatura e a divisão diferente, né, em relação a cristãos e judeus, né? Aquilo que os judeus chamam de profetas anteriores, nós chamamos de literatura histórica, ou parte da literatura histórica, visto que a história de Israel não está só em Josué, Juízes, Samuel e Reis, mas existem outros livros que também refletem um pouco a história de Israel. Então, nomenclatura diferente. E aí a gente conversou também sobre o início e o fim, né, na Tanakh, do bloco dos Neviim, dos profetas. A nossa Bíblia faz um negócio curioso, né, porque depois dos chamados, né, nós cristãos, depois dos chamados livros históricos aqui, isto é, Josué, Juízes, e depois de Juízes, né, a Bíblia cristã enfia Ruth pelo meio, né, Ruth também está aqui na Bíblia hebraica, depois vem Samuel, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, né, depois disso, a Bíblia cristã, né, seguindo o cânon da Septuaginta, coloca em seguida a literatura sapiencial. Começa, portanto, né, com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, etc. Segue os sapienciais e empurra os profetas lá para frente. Veja, diferença na organização do cânon. A nossa Bíblia cristã segue a listagem, a ordem dos livros conforme está na Septuaginta, na Bíblia grega, e não a Tanakh. E, portanto, volta aqui na Tanakh, então, depois dos profetas, depois da Torá, vem os Neviim, os profetas, né, com essa classificação que eu mencionei, e, portanto, o início e o fim é onde? Primeiro livro profético, Josué. Último livro profético, profeta Malaquias, que é o último dos profetas do livro dos 12. Né? E tanto o início quanto o final tem essa referência importante, né, com relação à Torá de Israel. Isso é importante mencionar, né? Porque a tradição judaica organiza dessa forma. Porque o que interessa, né, é que os textos proféticos expressem um Deus que acompanha o seu povo por meio de figuras proféticas, né, como que vigilantes para saber, né, se o povo de fato está ou não concretizando a Torá. Então você tem um discurso de Deus a Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, dizendo a Josué, como nós falamos na aula passada, olha, as 3 funções de Josué, né, mas uma delas era esta, né, de ler, meditar e colocar em prática, né, tudo conforme está escrito da lei de Moisés, meu servo. Então, a importância dos livros proféticos é recordar a Torá. E o último livro, né, do bloco dos Neviim, Malaquias capítulo 3, o último, né, digamos assim, o último profeta do livro dos 12, né, que nós chamamos de profetas menores, Malaquias capítulo 3, os últimos 2 versículos, os últimos 4 versículos, a bem da verdade, recordai-vos de Moisés, meu servo. Então, se abre, digamos assim, né, o bloco dos Neviim fazendo referência à Torá, e o bloco dos Neviim, dos profetas, né, com Malaquias capítulo 3, se conclui também fazendo referência à Torá. Então, a importância desses livros, repito, para a tradição judaica, né, eles têm importância, têm o seu valor na medida em que apontam para a Torá, recordam a Torá e ilustram na história de Israel o que acontece quando você é fiel à Torá, coisas boas, né? Bom êxito, sucesso, etc., vai bem na vida, e o que acontece, né, quando você não cumpre a Torá, e aí, né, desgraceiras, etc., né? E é claro que Deus não deixa a desgraceira acontecer assim sem te avisar. E aí tem a figura dos profetas, olha, atenção, convertam-se, né? Assim diz o Senhor Deus, etc., né? Deus, por meio de figuras proféticas, né, tentando endireitar o povo de acordo com o quê? Com a Torá. Essa é a leitura judaica do bloco dos chamados Neviim, dos profetas. Atenção que a tradição cristã lê diferente esse material, né? Sobretudo o que nós chamamos de, o que a tradição judaica chama de profetas posteriores, e nós o dividimos em profetas maiores e menores, né?
a gente não lê os profetas, né, tomando o destaque, ao menos a leitura litúrgica cristã, não tomando como destaque aquilo que se refere à Torá, mas os cristãos selecionaram liturgicamente o uso desses textos de acordo com aquilo que eles projetam para o futuro. Então, assim, os textos que a sinagoga usa dos Neviim, dos profetas, são diferentes daqueles que a tradição cristã católica usa na liturgia. A liturgia não passa todos os profetas, todos os textos, né? Todos os profetas, sim, em algum momento, né? Se você é um cristão que vai, sei lá, na liturgia da missa todo dia, né? Você vai, né, digamos assim, ter contato basicamente com todos os profetas, né? Todos eles. Mas em alguns é uma única leitura, um pedacinho pequeno, alguma coisinha bastante insignificante, né? Então, assim, há uma seleção. Mesmo que você fosse um católico participante da Santa Missa todo santo dia, você não passaria por toda a Escritura. Você não leria, você não entraria em contato nem com a Torá inteira, nem com os profetas inteiros, né? Nem com os Ketuvim, com os escritos inteiros, né? E também não entraria em contato nem com o Novo Testamento inteiro, a bem da verdade. Okay? Porque se seleciona, porque são muitos textos, né? Que até o presente momento, a organização litúrgica, né, trianual, ano A, B e C, com, né, designação de cada um dos 3 evangelhos sinóticos, ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas, e João esparramado ali pelo meio em momentos fortes, né, sobretudo em períodos de Quaresma e em períodos de Pentecostes, né? Digamos assim, você leria, né, a gente lê então os evangelhos, sim, né, de ponta a ponta a gente lê liturgicamente, mas não os outros textos do Novo Testamento. Alguns deles, né, esporadicamente a gente lê algumas partes, né? Algumas partes, não se lê tudo. A liturgia, portanto, não recolhe até a presente organização, né, até o momento presente, a organização litúrgica não permite atravessar de ponta a ponta a liturgia, mesmo que você participe, né, todo santo dia, né? É claro que isso pode mudar, né? Quer dizer, a reforma litúrgica, uma já foi feita, importantíssima, né? Com o Concílio Vaticano II, né? Com o decreto sobre a liturgia, né? Que deu, né, solicitou uma reforma litúrgica, e isso depois foi implementado, né, com esta tripartição, ano A, B e C, para organizar um pouco e compreender, né, digamos assim, envolver todos os 3 evangelhos sinóticos, né, sobretudo na leitura dominical, né? Se você vai ao domingo, a leitura preferencial, né, para cada um desses 3 anos. Mas antes disso, não. Antes do Concílio Vaticano II, se você fosse católico e fosse à missa todo domingo, você conheceria só o Evangelho de Mateus. Mateus era o único, né? Lucas, raramente. A leitura de Marcos, acho que eram 2 domingos só. O restante, ponta a ponta, era só Mateus. Então, Mateus se tornou, né, o evangelho eclesial por excelência, né? E João também, quase nunca se lia João. Quase nunca, a não ser nos tempo quaresmal, né? O tempo quaresmal, desde os inícios do cristianismo, né, se fez esse recorte aqui de reservar, né, 3 domingos para o Evangelho de João, né? O encontro de Jesus com a samaritana, né, Jesus curando o cego de nascença e Jesus ressuscitando Lázaro, né, porque eram textos pedagogicamente selecionados, porque a Quaresma era o retiro de preparação, né, para os catecúmenos para serem batizados. Então, e ali você tem essa pedagogia, né, de preparação para o batismo imediato, digamos assim, né? Preparação imediata. Preparação remota era feita pelos catequistas, né, pelos responsáveis pelos catecúmenos, etc., né? Então ali você tem
você encontra com Cristo, né? Você tem os olhos abertos por Cristo e finalmente no seu batismo você ressuscita. Cristo arranca, né, desse seu cadáver putrefacente. Não, putrefacente nem existe essa palavra. O arranca do túmulo, né, porque agora você, né, tem a vida de Cristo, né, uma vida nova. Né? Então, assim, a leitura, né, com um recorte sacramental, batismal da Quaresma sempre foi muito forte. Né? Então, mas fora isso, quase nunca se conhecia. Então, essa é um pouco, né, a diferença, como eu falei, né, do uso dos textos, sobretudo do Antigo Testamento, na liturgia, que difere, né, para o judaísmo e para o cristianismo. Com relação aos profetas, a gente lê na liturgia aqueles textos em que os profetas anunciam um futuro, né, anunciam um Messias, anunciam, né, um horizonte de uma intervenção de Deus mais para frente, e não simplesmente, né, a preleção de textos que referem-se à Torá, né, denúncia da não prática da Torá, como faz o judaísmo. Uma leitura diferente do ponto de vista litúrgico. Okay? A terceira parte da Bíblia hebraica, né, os chamados Ketuvim, os escritos. Né? Ketuvim significa escritos, verbo katav, escrever, katuv, passivo, escrito, Ketuvim, plural, passivo, escritos. E ali estão vendo, né, nos slides lá, vocês podem ver como inicia com os Terrilim, tá? Os salmos, né? Louvores, literalmente, né? O termo hebraico Terrilim significa louvores. Louvores, né? Claro que depois vocês estudarão a literatura sapiencial, né? Sobre os salmos tem muita coisa, né? Porque, primeiramente, pelo nome, né? O nome do livro em hebraico é Terrilim. A tradição hebraica chama isso de Terrilim, significa louvores. Mas depois, se você vai ler o texto, se você ler o livro dos Salmos, né, com 150 salmos, salmos canônicos ao menos, porque tem mais salmos, né, salmos a perder de vista, não canônicos, mas os canônicos que entrou na lista de textos, né, inspirados, são esses ali. E se você vai ler então esse material, esses salmos, no seu conjunto, mais de 2 textos são súplicas, não é de louvores. Então, por que o negócio tem título de Terrilim, de louvores, né? Deveria ser quase, né, súplica, né? Mas de toda forma, esse é um assunto, né, que vocês retomarão certamente com a literatura sapiencial, que inclui os salmos, embora propriamente dito os salmos não fazem parte de uma literatura sapiencial, né, tecnicamente falando, né, mas e é curioso, né, que o bloco então dos Ketuvim comece com os salmos. Atenção que na Bíblia grega, e assim também seguindo a nossa Bíblia cristã, do bloco da literatura sapiencial não se começa com os Salmos, começa com o livro de Jó. Primeiro Jó, depois Salmos. Então, essa ordem diferente também na Bíblia cristã provém da lista do livro, né, no cânon da Septuaginta. Então, mas aqui o que nos interessa é que o livro dos Ketuvim, o bloco, melhor dizendo, dos Ketuvim começa com o Salmo, e a propósito começa com o Salmo 1, e o Salmo 1 diz o quê? Torá. Então, os blocos começam e terminam referindo-se à Torá. Salmo 1, né? Ashrei Haish Lo Halak Mesharim, né? Bem-aventurado o homem que não caminha junto com os Rashaim, com os malvados, com os violentos, nem se assenta junto à mesa dos zombadores, etc., para lá e para cá. Mas feliz o homem que medita dia e noite. As nossas Bíblias medita, né? Mas não é meditar, é murmurar. Eu meditar, você, né, lê o negócio e fica ali em silêncio, né? Não, murmurar você tem que pronunciar, tem que ler o negócio. Murmurar, Torá, você lê em voz alta todo dia, né? Murmurar é pronunciar as palavras, é ler o negócio. Judeu, então, o judeu ideal, né, dedica o sábado para a leitura e para, né, o estudo da Torá, né? Leitura da Torá escrita e estudo da Torá oral registrada no Talmud. Então, bem-aventurado o homem, né, que murmura
a Torá do Senhor dia e noite. E aí ele é comparado ao homem que é plantado, a árvore plantada à beira das águas. Então você se torna ashrei, bendito, feliz, bem-aventurado, né? Fincado, né, pela Torá, na fonte de água viva. E aí você não murcha, não seca, tem folhas verdejantes, né? E é só maravilha. Mas os malvados, né, são como erva seca pelo chão, né, que o vento sopra e acaba em nada. Então ali há uma diferenciação, né? Tem dois caminhos: o caminho do justo, que murmura a Torá dia e noite, que coloca em prática, né? Vida, abundância, alegria, felicidade. E o caminho, né, da perdição, os malvados, os zombadores, né, os que ficam perdendo tempo, né, com bobagens, né? Não, meditar, murmurar. Então veja, o bloco dos Ketuvim, né, veja a organização judaica, né? Por que coloca os salmos por primeiro? Porque o livro dos salmos inicia com o Salmo 1, e o Salmo 1 já começa com esse apelo à Torá. Então, idealmente, você, né, é convidado a ser um murmurador da Torá constantemente, né, até digamos assim, praticá-la para ter vida plena. Ter vida plena. Então, veja, esse processo, né, de organização do livro, né, do bloco, digamos assim, dos Ketuvim, né, responde a esta referência à Torá. E aí o último livro do bloco dos Ketuvim, da Tanakh, né, se você pega a Tanakh em hebraico, né, o último livro é Crônicas, segundo livro de Crônicas, né, portanto, né, último texto. E aí a última página, né, de Crônicas, os últimos versículos, né, se trata, né, daquele edito de libertação de Ciro. Em outras palavras, você tem um bloco, né, dos Ketuvim, dos escritos, que inclui, digamos assim, momentos históricos trágicos, né, inclui sofrimento, inclui angústia, inclui, né, livro de Jó, livro de Ruth, né, a diáspora, etc. Inclui Coelet, lamentações sobre a destruição de Jerusalém, né, inclui Esdra e Neemias, no período do retorno da reconstrução. Finalmente, você tem, né, o livro de Crônicas, digamos assim, que mostra fundamentalmente, né, um horizonte de esperança. Quer dizer, Israel, que se encontra no exílio da Babilônia, finalmente chega ao fim essa dominação, essa escravidão, e agora tem possibilidade, né, de retornar para casa. Retornar para casa e, certamente, né, fazer uma nova vida, né? Sair do reino da morte para o reino da vida. Ezequiel, né, a metáfora dos ossos ressequidos, né, que receberão, né, o Espírito do Senhor para uma nova aliança, né, não escrita em tábuas de pedra, mas nos corações. É um Israel que tem um horizonte esperançador pela frente. E aí a gente tem, então, né, um livro, digamos assim, no seu conjunto, a Torá, que termina em Crônicas e que não tem um happy end. Se você lê o negócio como uma espécie de único livro, quer dizer, o livro termina inconclusivo. É interessante isso, né? Porque a gente tem outros textos dentro dos Ketuvins que mostram o cenário posterior ao edito de libertação de Ciro, em 539 a.C. Quer dizer, ali é o final da opressão do exílio babilônico. Agora vamos voltar, tem uma possibilidade de recomeçar. Mas Esdras e Neemias já conta a história do que aconteceu depois, as dificuldades, né, de retornar ao país, as dificuldades de reconstrução, a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém, a reconstrução do templo, etc. Então, assim, o bloco dos Ketuvim, do ponto de vista de cenário historiográfico de Israel, né, aponta para até o período pós-exílico, mas Crônicas é posto como último livro,
Por quê? Porque ali a gente tem, digamos assim, um horizonte de esperança para Israel. Né? A Torá, perdão, a Torá não, a Tanakh, né? A Bíblia hebraica termina com o livro de Crônicas. Né? Uma pequena pergunta do Rai, né, que o Washington vai ler. Sim, tem uma pergunta. Padre, na reforma litúrgica houve uma mudança no nome dos livros. Na instrução do lecionário número 122, se empregando o nome dos seguintes livros: primeiro e segundo livro de Samuel, em vez de primeiro e segundo livro dos reis; primeiro e segundo livro dos reis, em vez de terceiro e quarto livro dos reis; primeiro e segundo livro das crônicas, em vez de primeiro e segundo livro dos paralipômenos; livro de Esdras e Neemias, em vez de primeiro e segundo livro de Esdras. Por que essa mudança? Sei não. Não, de fato é uma mudança, né? Fora de brincadeira, mas tem uma mudança na nomenclatura dos nomes, né? Porque esse negócio seguia, né, os nomes, né, do cânon grego da Septuaginta. Então, na Septuaginta, se você procura, né, o primeiro e o segundo livro de Samuel, você não encontra. Porque o primeiro livro, olha atenção, olha, a gente tem, na ordem aqui da nossa Bíblia, tem primeiro e segundo livro de Samuel, nossa Bíblia cristã, né? Primeiro e segundo livro de Samuel, e primeiro e segundo livro dos reis. Na Septuaginta, o primeiro livro de Samuel é chamado de primeiro livro dos reis. O segundo livro de Samuel é chamado de segundo livro dos reis. E aí o primeiro livro de reis é chamado de quarto livro dos reis. E o segundo livro dos reis é chamado de quarto livro dos reis. Então são primeiro, segundo, terceiro, quarto livro dos reis. Os títulos é esse. Então se você vai caçar, né? Se você pega, não, eu vou conferir na Bíblia grega, né, o texto, né, aqui, né, de Samuel capítulo 2, né, o Cântico de Ana, primeiro livro de Samuel. Você caça lá, você não acha Samuel. No título não tem Samuel, né? Ou então se você pega, não, eu vou ver aqui, né, Davi que está doente, né, no capítulo 1, né, do primeiro livro dos reis. Aí você vai lá na Bíblia grega, está lá, primeiro livro dos reis. Você começa a ler, não é a história de Davi doente. É a história do nascimento de Samuel. Por quê? Porque a nomenclatura era diferente, né? Então aí a Bíblia, né, a reforma litúrgica, digamos assim, separou um pouco mais esse negócio ali. Mesma coisa é o nome do livro de Crônicas, né, que era chamado de Paralipômenos. Algumas Bíblias antigas tinham esse título, de fato, né? Por quê? Porque ali é uma reedição, né, digamos assim, né, da historiografia de Israel editada. Quer dizer, se pega, fundamentalmente, o que se tem de Gênesis até o segundo livro de Reis. Em Gênesis você tem a criação, Deus cria Adão, né, etc. Vai seguindo. Né, termina a Torá. Depois começa os livros históricos, a entrada na Terra Prometida, com Josué. Depois com José vem Juízo, depois vem a monarquia. Né, e termina o livro, então, de segundo livro dos Reis, com o fim da monarquia, com o exílio babilônico. Então, se você conta esses livros aqui, dá 9, na tradição hebraica. Porque você tem 5 livros, né, que é a Torá, o Pentateuco. Depois, você tem 4 profetas anteriores. 5, né, mais 4, 9, né? Então, esses livros aqui, dos profetas anteriores, vai até Reis. Então, é por isso que muitos chamam ajuntam esses dois blocos aqui, e chamados de Eneateuco. 5 livros da Torá e os 4 profetas anteriores, que é de Josué a Reis, que vai até o fim da monarquia. Então, esse conjunto aqui do Eneateuco, ele está editado dentro do livro de Crônicas, que está dividido em 2 partes. Porque se você começa a ler o livro de Crônicas, começa a história, eu vou ler a história de Israel, né, reeditada. Capítulo 1, versículo 1, Deus criou Adão. E aí Adão gerou fulano, e fulano gerou Beltrano. Então você tem 3, 4 capítulos ali, né, de só genealogia. Quer dizer, o autor não interessa, essa parte aqui você confere depois lá.
Está só seguindo a genealogia, né? E aí essa genealogia vai adiantando, né? Até chegar na monarquia, até chegar em Saul, Davi, Salomão. Por quê? Porque interessa, né, recontar a história da monarquia sem os pecados dos reis, né? Ou de Davi e sobretudo de Salomão. Vocês sabem que Davi, né, segundo a Bíblia, teve 2 pecados, né? Segundo os nossos critérios hoje, se a gente fosse julgar Davi com, né, com o curso de de moral aí que vocês têm, né? Vocês aí iam achar uma rinca de pecados de Davi, né? Mas certamente que, ao menos segundo a Bíblia, que conta a história de Israel à luz da teologia do Deuteronômio, por isso é chamado de historiografia deuteronomista, né? O pecado por excelência, né, digamos assim, é a idolatria, né? E depois a gente tem, né, a desobediência a Deus. E Davi, então, segundo essa teologia aqui, tem 2 pecados, né? O pecado de adultério com assassinato consequente né, de Urias, né? E segundo, o recenseamento que ele fez, né, do povo para poder possivelmente aumentar impostos, né? E depois de Salomão, se você entra em Salomão, né, no livro dos reis, né, no segundo livro dos reis, a partir do capítulo 3º para frente, é Salomão. Salomão começa muito bem, esplendente, glorioso, sábio, o homem mais sábio, né, toda a sabedoria, os mais de 3.000 provérbios, sentenças, poesias, né, que é listado, atribuído a ele, né, conhecimento de zootecnia, de botânica, de peixaria, não sei nem qual é o nome dos peixes, tudo atribuído a ele, né? Várias áreas do conhecimento, né? Rainha de Sabá, vem de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, né? Fica encantado. O cara é o mais sábio de todos os homens do Antigo Oriente. Mas aí no fim da vida, depois que fica velho, né? Fica velhote carcomido pelo mal. E aí a gente tem, né, um Salomão que não tem uma monarquia segundo os critérios que a gente viu lá, né, do Deuteronômio capítulo 17, né? Isto é, de não ter muitos cavalos, de não ter muitas riquezas, de não ter muitas mulheres, né, e de meditar, né, ler e praticar a Torá dia e noite. Pelo contrário, né, o cara se torna riquíssimo, né, aumenta os impostos grandemente e teve o seu né, famigerado harém de 700 mulheres e 300 concubinas, né, e aí a idolatria, né, que essas mulheres trouxeram, né, quer dizer, casando-se com mulheres estrangeiras, né, na bagagem, né, nas malas, né, das roupas, lá por baixo tinha as estatuinhas das divindades estrangeiras e que foram adotadas, né, por Salomão. Então o livro de Crônicas faz uma edição nessa historiografia, né, que grosso modo você teria no Eneateuco, que começa com Adão e vai até o fim da monarquia, né, passando pelo momento do exílio da Babilônia, que a monarquia acaba com o exílio da Babilônia e o fim do exílio babilônico. E aí, nessa edição, né, a gente não tem pecados de Davi. Se você procura esses relatos que no livro de Samuel fala de Davi, né, cometendo pecado, né, com Bersabé, etc., o recenseamento, etc., né, esse tipo de coisa, que o recenseamento tem, mas ali diz que foi Satanás que tentou Davi, né, então não coloca mais a culpa em Davi, mas desculpa-o de alguma forma. Então é esse, né, por que é chamado de paralipômeno? Por que a Bíblia grega dá esse título? Parar dos lados, né? Lipo, lipomeomai, verbo lipomeomai é lipo, né? Então faz uma lipo, né, nas gorduras pecaminosas, né, de Davi, de Salomão, né? Um excesso da banha pecaminosa, né? Então, lipo, fica, ó, fitness, né? Fitness, né? Então, por isso era chamado de paralipômano, ok? E mais recentemente, então, foi essa troca de nome, né? Mas, por todo caso, né, essas questões assim, mais litúrgicas, eu, né, aponto para o professor de liturgia de vocês, né? Então, vejam lá
não é a minha praia, digamos assim, não é a minha especialidade, né? Esse tipo de essas questões mais litúrgicas, mais concretas, né? Ok, pessoal, fazemos 5 minutinhos de pausa, né, para a gente beber uma aguinha e já voltamos logo em seguida.